Da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, com a finalidade de homenagear os 500 anos de reforma luterana proposta pela mesa diretora e aprovada por todos os vereadores por unanimidade. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa. O vereador Evandro Meirelles, que representará a presidência e presidirá esta sessão solene. O senhor Diorges Oliveira, presidente da Passotur, neste ato representando o prefeito Luciano Azevedo. Convidamos os vereadores, líderes de bancadas, para que conduzam o reverendo Adelson Kronbauer, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Comunidade Passo Fundo, o reverendo Ginter Martinho Fluck, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Comunidade São João, e o reverendo Huberto Alessandro Rassi, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Congregação da Paz. Convidamos a mesa a tomar assento e registramos a presença dos vereadores Alex Necker, Aristeu Dallalana, Eloy Costa, Evandro Meirelles, Gleison Consalter, Edson Nascimento, Pedro Danelli, Renato Tchecker, Ronaldo Rosa, Saúl Spinelli. Também do ex-vereador Júlio Andrade e ex-presidente da Câmara. E a ausência justificada dos demais vereadores por outro ato empresarial que tem na cidade nesse momento. Também queremos agradecer e registrar a presença do Dr. Antônio Carlos Madalosso, representando a presidência da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos e Empresariais de Passo Fundo. Queremos agradecer a presença de todos os amigos convidados para esta sessão solene aqui. E passamos a palavra ao vereador Evandro Meirelles, que presidirá esta sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
nossos vozes tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e diga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas eles a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes homens, mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição que tem como objetivo homenagear os 500 anos da Reforma Luterana. Neste momento, passamos a palavra ao vereador Ronaldo Rosa, representando a mesa diretora, proponente desta homenagem. Senhor presidente, colegas vereadores presentes na sessão solene de hoje, quero cumprimentar os colegas, porque hoje, senhores e as senhoras que talvez em grande número estejam vindo pela primeira vez à Câmara de Vereadores de Passo Fundo, hoje a Câmara está um pouco dividida, mas a grande maioria dos colegas está aqui, porque justamente, como já foi falado no protocolo, nós temos um outro evento que está acontecendo paralelamente, então é por isso que eu agradeço muito a presença de todos os colegas que vieram prestigiar essa homenagem que a mesa diretora da Câmara está prestando aos 500 anos da Reforma Luterana. Quero cumprimentar os senhores e as senhoras com todo carinho, dizer que sejam bem-vindos, aqui é a casa da população de Passo Fundo, aqui é a casa de todos nós, então sintam-se à vontade na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E agradecer também ao presidente, vereador Patrick Cavalcante, que por força maior não pôde estar presente, mas que, em nome da mesa diretora, me designou para poder falar um pouco, né, do que nos motivou a fazer esta homenagem. Então, senhoras e senhores, é com muita satisfação que o Poder Legislativo realiza na noite de hoje o reconhecimento dos 500 anos da Reforma Luterana, que foi e que leva justamente esse nome por ter sido liderada pelo frade, pelo monge Martinho Lutero, que deixou um grande legado, e não só para a igreja, mas sim para toda a sociedade. A história, como a maioria dos senhores deve conhecer, ela é uma história longa, que a gente, com certeza, se fosse detalhar aqui, a gente ficaria por muito tempo falando, mas eu gostaria de pedir licença para destacar alguns pontos que eu considero importantes. Ocorreu durante o período de 1517 a 1648, a Reforma Luterana. Naquela época, a grande maioria que está aqui são evangélicos, mas naquela época não havia evangélicos ou protestantes, como ficaram conhecidos, porque a Igreja Católica ela era soberana. As missas elas eram rezadas em latim, e se imagina que naquela época, né, as missas rezadas em latim, o povo humilde, a grande maioria sequer sabia o que se estava tentando passar, não conseguia compreender. E mesmo assim o povo se submeteu a seguir aqueles ensinamentos sem conhecer de verdade a Bíblia e, inclusive, algumas indulgências que foram passadas que a história mostrou que estavam equivocadas. Quem não se recorda, né, e já foi até motivo de programas de televisão, inclusive programas humorísticos de televisão, onde se dizia que a pessoa, para ser salva, para atingir a salvação, ela tinha que comprar uma cadeira no céu, né? Quem não ouviu falar disso, né? Isso foi justamente um dos motivos que levou o frade Martinho Lutero
conhecido como homem da Reforma, a se levantar contra os dogmas de Roma e contra a Igreja Papal. Iniciou a leitura da Bíblia, a reflexão sobre a palavra de Deus, e o que está escrito em Romanos, no capítulo 3, onde diz: o justo é salvo pela fé. Então Lutero pensou, se é pela fé, não precisamos comprar terrenos no céu. A salvação, ela é gratuita, ela vem de Deus para quem está em Cristo. Martinho Lutero, ele escreveu 95 teses acadêmicas contra as práticas associadas às indulgências, derrubando o sistema opressor do catolicismo daquela época, procurando mostrar que Deus perdoa de graça, que não se pode comprar a salvação, que o perdão de Deus é conquistado por méritos e também por esforços próprios. E segundo Lutero, Deus nos declara pessoas justas, e isso nós acolhemos pela fé. Crendo e confiando em Jesus Cristo, nós recebemos a salvação somente pela fé e não pelas obras ou ações que praticamos. E esta fé, que ela deve ser espontânea de cada um, ela automaticamente, se o cidadão, se a pessoa está ligada em Deus, tem fé, automaticamente ela vai produzir boas ações na sua família, na sociedade onde vive. Assim como uma árvore que, quando é saudável, produz bons frutos. A partir da reforma luterana, houve, então, todo um protesto que foi se levantado contra o que até então estava sendo passado como sendo a igreja, como sendo a religião. Um amplo movimento religioso que repercutiu também na área política, na área econômica, cultural, educacional e social. A Bíblia, que até então somente as missas eram pregadas em latim, a missa ela foi traduzida para o alemão, país de nascimento de Martinho Lutero, época em que nasceram também as primeiras igrejas chamadas hoje as igrejas evangélicas. Nós agradecemos, e aqui eu abro um parênteses, a Igreja Luterana, que foi quem provocou a mesa diretora da Câmara a realizar essa homenagem, e a gente agradece pela importância, pelo marco histórico que representa, mas não é apenas a Igreja Luterana. Qualquer igreja evangélica, ela é protestante, ela nasceu desse movimento de Martinho Lutero. A Igreja Luterana, ela é homenageada, ela leva o nome justamente por causa de Martinho Lutero, mas a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Quadrangular, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus e tantas outras que nós conhecemos, a Igreja Deus é Amor, são frutos da Reforma Protestante. Nós, cristãos, não pregamos ou não pregoamos imagens de esculturas ou compra de lugar no céu. Nós pregamos que a nossa graça, ela vem de Deus e através do sangue que Ele derramou na cruz e também pela fé que nós temos em Jesus. A obra de Lutero, ela foi essencial porque ela possibilitou a liberdade na pregação da palavra de Deus. A libertação dos cristãos, através da Reforma Protestante, promoveu a renovação da igreja, inclusive da Igreja Católica, exclusivamente baseada na pregação do Evangelho, a partir da elaboração do conceito de igreja, que nasce no anúncio da palavra de Deus e na distribuição dos sacramentos. O centro da Reforma Protestante é a mensagem de perdão, da vida e da salvação, baseada em 4 pilares. Somente Cristo salva e nos reconcilia com Deus. Somente pela fé nós somos justificados diante de Deus. Somente por graça somos perdoados por Deus. E somente a Escritura revela o amor de Deus em Cristo. Por isso, por toda essa mudança que provocou na história, não só da nossa sociedade, mas do mundo inteiro, no que é pregar a palavra de Deus, no que é seguir os ensinamentos das Escrituras Sagradas, é que os 500 anos da Reforma Luterana, que nós estamos comemorando nesse ano de 2017, é um marco que tem sim que ser promovido, tem sim que ser divulgado, e a Câmara de Vereadores hoje, meus caros convidados, pastores, reverendos, irmãos, a Câmara de Vereadores hoje cumpre o seu papel como fiel representante da sociedade. Hoje nós temos aí milhares de pessoas aqui em Passo Fundo, e a gente sabe que o segmento evangélico vem crescendo ano a ano. Nós temos milhares de passofundenses hoje que são evangélicos, e que são evangélicos graças a lá atrás, porque alguém levantou essa bandeira e
resolveu realizar essa reforma. Então, a homenagem da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, é uma homenagem singela, mas uma homenagem de grande importância e que, sim, deve ficar marcado também na história desse Legislativo. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Para concretizar e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a placa de honra ao mérito. Solicito ao cerimonial que proceda a leitura do teor da placa. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo concede a presente placa de honra ao mérito aos 500 anos da Reforma Luterana, responsável por promover um amplo movimento religioso, repercutindo também na política, economia, cultura e educação em todo o mundo, conforme iniciativa da mesa diretora. Passo Fundo, 13 de dezembro de 2017. Assina o vereador Patrick Cavalcante, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Convido os vereadores para que façam a entrega da placa de honra ao mérito ao reverendo Guinter Martinho Fluke, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Comunidade São João. Muito bem, então agora, no momento cultural dessa noite, teremos a apresentação do Coral da Paz.
Muito bem, teremos mais um hino então. Deus é castelo forte e bom. Muito bem, teremos mais um hino, então, projetado aqui no telão. Como é que é o nome do hino mesmo, pastor? Senhor, Tu me deste. Todos acompanhando pelo telão. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor.
Muito bem, após o momento cultural, os 3 hinos interpretados, coisa boa, poder falar de Deus. Agora, convido para fazer uso da palavra o reverendo Ginter Martinho Pluck, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, comunidade São João. Senhoras e senhores aqui presentes, convidados, muito nos honra com a vossa presença. É um dia muito especial, um ano muito especial para a Igreja Luterana, e aqui representadas pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na pessoa do pastor Adélcio Kronbauer, quem convido também a fazer parte, o uso da palavra, por favor. E também o pastor Huberto Alessandro Rassi, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação da Paz. Nós 3 atuamos dentro da Igreja Luterana em Passo Fundo. Primeiramente, antes de passar a palavra para o pastor Adélcio, quero aqui agradecer a mesa diretora desta casa, na pessoa do senhor Evandro Meirelles, vereador, integrante desta mesa diretora, também na pessoa do representante do Poder Executivo, Diógenes de Oliveira, agradecendo a sua presença também e mandando um abraço para o senhor prefeito e vice. Assim, também um amigo e vereador, Saul Spinelli, quero saudar também todos os integrantes do poder, os servidores, aliás, deste município, que são muitas pessoas. Cada vereador aqui presente é muito importante para nós, essa presença. E pena que o presidente Patrick nos encontrou na chegada, ele disse, não vou poder estar presente por razões pessoais, ele explicou que. Assim, nós saudamos também na pessoa do senhor Dr. Antônio Madaloso, presidente da DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Saudamos todos os munícipes aqui presentes, irmãos e irmãs da Igreja Luterana, tanto da IELB como da ISLB, como demais cristãos aqui presentes e integrantes de outras entidades que fazem parte desta cidade. Passo a palavra, então, ao pastor Adélcio Kronbauer, que vai nos dirigir sobre a questão política e religião. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Os cumprimentos já foram feitos pelo pastor Ginter. Nós, de fato, luteranos, não adoramos Martinho Lutero, Martin Luther, em alemão. Nem o glorificamos. Não é Lutero, para nós não é isso. Até tem em alguns lugares bustos de Lutero na faculdade de teologia. Não sei se na igreja luterana vocês têm algum. E em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, onde tem a primeira comunidade luterana aqui no Brasil, também tem um busto em função da história. Mas, de fato, não glorificamos e nem adoramos Lutero. Não há nenhuma espiritualidade em torno da pessoa do reformador, que não foi o único reformador, tem Zwinglio, tem Calvino, tem outros. Mas Lutero foi um dos grandes nesta área e importantes. A sua obra, a obra deste teólogo, desse estudioso, deste músico, entendido em idiomas e filosofia da época, profundo entendedor da alma humana e também da política, da economia do seu tempo.
A obra e o pensamento de Lutero, para nós, são ferramentas. São ferramentas. Ferramentas e são um testemunho de vida. Isto é Lutero para nós. Porque as ideias de Lutero estabelecem a centralidade da fé cristã e a esperança última do cristianismo. Nós cantamos no hino, Deus é castelo forte e bom, de sua autoria. A melodia que usamos foi feita por um grande músico luterano, Sebastian Bach, que nós quase todos ouvimos músicas dele, até na atualidade. Também não concordamos com tudo que Lutero disse, ou escreveu, ou anotaram que ele teria dito. Nós somos livres, até pelo próprio pensamento de Martim Lutero, que bem colocou o vereador Rosa, né? Usou uma palavra consciência. Isto era fundamental no pensamento de Martim Lutero, a consciência. Então, se você tem um pensamento, você pode debater, você não precisa se agarrar a ele como a última bolachinha do pacote, como se fosse a última coisa do mundo. Mas você pode colocar para debater, para pensar, mas você não precisa achar que essa tua ideia é a melhor do mundo, a única possível. O luterano tem uma característica, ele não tem ideias absolutas. Não tem verdades absolutas, só uma, que Jesus Cristo é o Senhor. E se se fala de Cristo, então se está se falando da fé cristã. Então ele é apenas um homem importante para a história da humanidade. Isto sim, Lutero é uma pessoa importante para a história da humanidade. Importante para alguns aspectos desta história. Às vezes ele é decisivo para a história da humanidade. Em alguns assuntos ele foi decisivo, em assuntos éticos, em assuntos políticos, como já estamos vendo. Então Lutero merece ser estudado com profundidade. Este é um dos títulos, quando ele escreveu para as autoridades alemãs, a nobreza alemã do estamento cristão, para o melhoramento do estamento cristão. Isso é um linguajar meio da Idade Média. Então, Lutero merece ser estudado com profundidade. Também pelas pessoas que governam e legislam. Lutero precisa continuar sendo estudado, não só por teólogos, mas por quem governa e quem legisla. Precisa entender as ideias deste pensador. Em 2016, a Unesco declarou 14 escritos de Lutero como um patrimônio da humanidade. 14 escritos de Martim Lutero foram declarados pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então, ele não é mais patrimônio dos luteranos, como bem disse o vereador. Ele é um patrimônio da humanidade. Igreja não deve governar a sociedade civil. Então, vamos entrar nesse tema bem específico. E já vamos terminando. A igreja pode ajudar no sentido de formar pessoas íntegras para participar da governança, mas a igreja jamais deve governar. Lutero era terminantemente contra a igreja governar, e é isso que acontecia no tempo dele, e esse foi um dos principais motivos políticos de Lutero ter uma desavença com Roma. Governança para Lutero tem a ver com justiça e integridade. Quem governa tem que se preocupar com o que é justo. Esta é a pergunta que quem legisla e quem governa tem que se fazer. Se a lei que eu estou propondo é justa, para quem ela é justa? Que horizonte de justiça tem a lei?
E que tipo de horizonte de justiça tem as atitudes dos governos? Este era o pensamento de política de Martim Lutero, baseado em Romanos, como ele citou, onde diz que reino de Deus não é questão de comida e bebida, mas de praticar a justiça. O contrário também é verdadeiro, já que a igreja ou a religião não pode impor leis sobre a sociedade. Isso era a ideia de Lutero. A igreja não pode impor leis sobre a sociedade. E o contrário também poderia ser verdadeiro. O Estado não deveria impor religiosidade para as pessoas. Não pode ter, por exemplo, o que Lutero disse: é impossível existir um Estado cristão, uma democracia cristã ou coisa parecida. Não se pode governar a sociedade civil com os preceitos do Evangelho ou do Sermão do Monte. Seria como juntar leões com ovelhas e pedir que mantenham a paz. Então, governo, Estado e igreja, eles precisam manter a sua devida distância. Num determinado momento, por causa de princípios de paz, de amor e justiça, eles se encontram. Mas o Estado não deveria impor a religião para uma pessoa. É o que acontece com estados atuais. E aonde que isso desemboca? Em guerra santa. E Lutero era terminantemente contra a guerra santa. Jamais se deveria fazer uma guerra usando o nome de Deus. O nome de Deus só se usa para promover paz. Então, terminando, uma tese última de Martim Lutero. O cristão é um ser que não deve nada a ninguém, é livre, não está submetido a ninguém por causa da fé. Por causa da fé, somos livres. O cristão, por outro lado, é um servo obediente a todas as coisas e submetido a todos, por causa do amor. Então, que o amor que vem de Deus nos conduza para que possamos encontrar e celebrar justiça e integridade. Esta eu acho que é a principal mensagem de Lutero para os nossos dias. Amém. Chamo agora o pastor Huberto Alessandro Rassi, que vai nos conduzir um pouco da história aqui de Passo Fundo e um pouquinho da história das duas igrejas no Brasil. Nossa saudação a todos vocês. Bom, pessoal, nós temos notícias de que um dos primeiros luteranos que vieram ao Brasil, eles eram era filho de um amigo de Lutero, ali está o nome dele, Eliodoro Eubano. Ele desembarca em São Vicente, São Paulo, em 1532. Ou seja, juntamente com o Brasil, os luteranos também fazem parte de toda essa história. Eu quero conversar um pouco, então, sobre a origem. A origem do luteranismo, todos sabem, o século XVI. E o que dá um dos aspectos muito importantes é a criação das universidades. As universidades, elas se desenvolvem ali nesse período, um pouco antes, e justamente Lutero, ele ingressa na universidade, depois ele tem um contato muito próximo com as escrituras, ele é versado, ele estuda o grego, o hebraico, o latim, as línguas originais, e tudo isso lhe dá uma base muito importante, para que ele possa, então, dirigir os desdobramentos da reforma. Mas o importante é que, nesse estudo, ele começou das Escrituras a buscar respostas importantes para as crises existenciais que ele tinha, especialmente o grande pensamento da época, a grande crise da época que existia, era, por exemplo, como posso eu ser salvo sendo um pecador? Não conseguindo cumprir a lei de Deus perfeitamente, não conseguindo ser uma pessoa
um cidadão como Deus esperasse, ou um cristão como Deus espera, como posso eu ter certeza da minha salvação? E toda essa crise, ele estudando as Escrituras, então, ele consegue perceber que Deus é amoroso, que Deus, ele consegue perceber o Evangelho ou descobrir o Evangelho, né? Ou seja, mesmo sendo pecadores, Deus nos abraça. E ele então desenvolve toda essa teologia a respeito de como Deus entrega o perdão às pessoas. Inevitavelmente, ele entra em conflito com as ideias que se tinha na época. Ele escreve as 95 teses, que em 2 semanas, elas estão na Alemanha toda, em 4 semanas elas foram publicadas para todo o mundo da época. A invenção da imprensa também foi muito importante nesse aspecto. E o nome luteranos vem de Lutero, mas na verdade Lutero não queria que existisse uma igreja que se chamasse com o seu nome. Isso lhe trouxe bastante crise também. Mas os seus seguidores, depois de sua morte, assim o chamaram, identificando também com a doutrina que ele retirou das Escrituras. Muito bem, os luteranos então no Brasil. Uma das questões que desde cedo todo o luterano ele se depara é que quando jogando o seu futebolzinho lá na infância, os amigos chegam e dizem para ele assim: escuta, de onde é que você é? Perguntam para a gente, de onde é que você é? Não, eu moro ali em tal endereço. Ah, você é ali dos alemães? Você é ali da canchinha dos alemães, né? Então, essa questão a gente se depara muito cedo. O luterano é aqueles dos alemães. Normalmente tem uma quadra de futebol. Ah, você é ali da canchinha dos alemães. Essa foi uma questão que eu me deparei muito cedo. Isso tem uma razão, né? Por causa justamente da origem. Os luteranos, principalmente depois que o governo prussiano, que era um dos maiores estados alemães, lá no século XIX, eles queriam promover a união de todos os luteranos e, logicamente, os luteranos não quiseram fazer essa união com os reformados e aí, então, se reuniram em grupos e muitos desses imigraram para outros países. Grupos se organizaram de acordo, então, com a sua origem nesses países a que eles foram morar. Em 1886, aconteceu, então, a fundação do Sino Rio-Grandense, que mais tarde, com a união de outros grupos luteranos, se consolidam como a ISLB, a Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil. Em 1968, então, ocorre então essa fundação. Em 1904, é fundada então a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A Igreja Luterana do Sino de Missouri, nos Estados Unidos, envia o pastor Brothers para verificar possibilidades missionárias no Brasil. E ele encontra, então, esses luteranos vindos do Sino de Missouri, e aí, então, em 1904, é fundada, então, a IELB. A ISLB em Passo Fundo, em 1937, ocorre a fundação da Igreja de Confissão Luterana, a partir, então, de um grupo de mulheres que já se reunia. Em 1947, inauguração do primeiro templo, e em 76, a inauguração do seu templo atual. A Igreja de Confissão Luterana, ela promove cultos semanais, grupos de crianças, jovens e mulheres, homens, família, o grupo de diaconia se destaca também. Grupos abertos a todas as pessoas, estudos bíblicos e temas afins são promovidos. A IELB em Passo Fundo, em 1909, luteranos chegam ao norte do estado, atraídos por projetos de colonização do governo. São feitas, então, 5.000 colônias. Os pastores luteranos do Sino do Missouri, dos Estados Unidos, fazem atendimento à região. A família Pauli abriga o pastor Brant, que se perdeu na região de Passo Fundo, onde ele também aproveita a oportunidade para fazer contatos. O primeiro culto foi realizado no dia 9 de junho
de 1911. Né? O pastor Brant, ele estava de passagem por essa região, né? Indo a Getúlio Vargas, Erechim e tal, e então ele, no meio do caminho, acontecem situações ali, ele acaba, acho que ele cochila um pouco, e quando ele acorda, o cavalo não está mais ali, ele fica meio perdido, e aí um viajante acolhe ele, e aí então leva para a família Pauli, e ali então o pastor Brant acaba fazendo visitas a famílias da região, e ali começa o trabalho aqui, sendo o culto realizado, o primeiro culto no dia 9 de junho de 1911. Atividades das igrejas luteranas da IELB são cultos semanais, escolas bíblicas para crianças, grupos de afinidade, jovens, leigos, servas e casais, grupo de famílias e estudos bíblicos semanais também. Os luteranos em Passo Fundo hoje, a ISLB está ali na rua Paissandu, eles têm também um ponto de pregação em Marau. A IELB, Congregação São João, na Vila Rodrigues, também tem um ponto de pregação em Marau. A IELB da Paz, com a sua sede no bairro São Cristóvão, pontos de pregação no Parque Farroupilha e Valinhos. E a IELB, Congregação Esperança, sua sede na Vila Jardim e ponto de pregação ali na Vila São José. É isso aí. Aí seguem algumas fotos, então, das congregações. Obrigado. Ainda temos imagens da Confissão Luterana em Passo Fundo e outras imagens, não sei se ele vai avançar corretamente, deu uns probleminhas antes no nosso PowerPoint. Então, essa é a imagem, então tivemos que pular algum trabalho aqui. Muito bem. Esse movimento religioso, Lutero, como já foi dito, não tinha o intuito de fundar uma nova igreja, né? E a ideia de, sim, renovar a igreja com base na pregação do Evangelho. Com suas ideias, recebeu grande adesão, as lideranças políticas aderiram, e havia um interesse, inclusive, econômico nessa adesão. Ele repercutiu em toda a Europa e depois alcançou inclusive a América, com a pregação do Evangelho. Desculpe as falhas aí do avanço, não sei o que não está coordenando. Isso. Agora acho que estamos no lugar certo. Muitas pessoas tinham, na época de Lutero, uma ideia equivocada do que seria alguém, por favor, de repente, controle o computador lá, porque aqui não está comandando corretamente. Não sei se é. Então. Muito bem, nós temos só avançar dois slides aí, a gente já consegue se orientar. Pulou demais, mas não sei se, voltando, houve mistura dos slides, não sei porquê. Mas vamos lá. Vamos usar então o que está escrito. Para Lutero, a graça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, e esse é o único que salva. Segundo ponto importante do luteranismo foi a tradução da missa para a língua alemã, depois chamado de culto. A liturgia, os hinos e, inclusive, o texto bíblico passou a ser usado na língua que o povo compreendia. E, com isso, houve uma afluência muito grande de pessoas à igreja. A celebração da Santa Ceia foi outro ponto importante. Já na época, havia a proibição do uso do cálice para os leigos, para as pessoas da igreja. E Lutero, então, voltou ao ano de 1200 e pouco, onde havia a distribuição do cálice. Ele, então, passa a distribuir pão e vinho na Santa Ceia. Composição de hinos com melodias contemporâneas. Dá para voltar um pouquinho, se for possível.
Isso, é esse slide. Para que todas as pessoas pudessem louvar a Deus. A tradução da Bíblia para a língua do povo, em poucas semanas ele traduz o Novo Testamento, quando ele foi sequestrado por amigos, escondido no castelo de Wartburgo, lá em Eisenach. Esse castelo existe hoje, ainda o espaço que ele ocupou da época, ainda existe hoje, é aberto à visitação pública. O direito, como foi dito, a interpretar e ler a Bíblia, cada pessoa tinha esse direito para a edificação da sua fé. Incentivo de que cada congregação, cada comunidade tivesse uma escola ao lado, para que as crianças tivessem uma formação básica, a reafirmação de Cristo como o único mediador entre Deus e nós, conforme diz a Bíblia, e condenando assim as outras práticas. A permissão que os titulares do ministério eclesiástico, ou seja, os pastores nas igrejas luteranas, pudessem casar e constituir família. Então, isso era já na época a proibição ao casamento. Então, era uma questão muito séria e continua hoje a prática da Igreja Católica. A valorização do trabalho da pessoa cristã, podemos avançar um slide, se for possível, não está respondendo. A valorização da pessoa cristã no seu trabalho, na sociedade, desde que seja um trabalho útil para as pessoas à sua volta. A vivência da fé orientada tão somente pela palavra de Deus, com base na morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, são a base que assegura a nossa ressurreição. Por isso, as pessoas luteranas não creem na reencarnação. As pessoas tinham a liberdade de decidir no que se refere ao comportamento ético, à responsabilidade social e à política, que deve ocorrer à luz do Evangelho. Nas perguntas, o que serve ao próximo, o que promove a vida, o que contribui para o louvor a Deus. Podemos avançar um slide, se for possível, já passamos, mas nenhuma pessoa é perfeita e por isso a tomada de decisão precisa do perdão. E com certeza também a Câmara de Vereadores às vezes tem alguns equívocos, né? E como pessoa nós precisamos desse perdão e sem esse perdão nada podemos. Só a certeza deste perdão pode ser recebido mediante a confissão pessoal no culto e de forma especial na Santa Ceia, é que dá coragem para enfrentarmos desafios da vida e lutar contra os poderes da morte. Nas 95 teses, como já foi falado, ele combateu estas incongruências da igreja da época, e especialmente quanto à venda da indulgência. E aí ele enfatiza que a mensagem do perdão, da vida e da salvação, que foi o centro da reforma, como já o nosso amigo vereador citou, em 4 pilares: somente Cristo, somente a fé, somente por graça e somente a Escritura é que fazem a nossa vida ser conforme a palavra de Deus. E por fim, então, citando só um pouquinho da biografia de Lutero. Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 e foi batizado no dia de São Martinho, que é o dia 11 de novembro de 1483, que o pai dele tinha uma preocupação muito grande em que o filho fosse batizado. E até hoje a prática da Igreja Luterana, da Igreja de Confissão Luterana no Brasil, a nossa, e a Igreja Católica e algumas outras igrejas ainda praticam e continuam praticando o batismo infantil com boa base bíblica para isso. Pouco tempo depois de iniciar seus estudos na Faculdade de Direito, Lutero resolveu abandoná-la para virar monge agostiniano em Erfurt. Em 1507 ele foi ordenado padre, em 1512 tornou-se doutor em teologia e, como o pastor Huberto citou, ele se angustiava: como é que é possível uma pessoa que tem o coração dominado pelo pecado esperar a salvação diante de Deus? E Lutero então descobre que o ser humano nada precisa fazer, e sim que o justo viverá por fé. E em 1525 casou-se com a ex-freira Catarina de Bora, von Bora, e com quem teve 6 filhos. A Catarina fugiu com auxílio de Lutero com outras 8 freiras do convento. E essas 8 freiras, 9 freiras acabaram casando, e a Catarina então foi a última e acabou casando com Lutero. E Lutero então faleceu em 1546, na
cidade em que nasceu, no dia 18 de fevereiro. Uma madrugada, dia 18 de fevereiro, ele falece. E foi-lhe perguntado se ele queria abandonar o que ele tinha vivido e anunciado, diz ele, se for preciso ir ao inferno, com essa verdade eu irei. Então, por isso, caros irmãos, agradecemos por terem comemorado conosco nesse dia de hoje os 500 anos da Reforma liderada por Lutero. E assim agradecemos toda a atenção a nós despendida por esta casa, por todos vocês que aqui compareceram. Que Deus abençoe a todos. Amém. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana. Agradecemos a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene.